Olá pessoal, agradeço ao ROT da Acessibilidade pela oportunidade de participar aqui do Paradesporto Gaúcho Nossos Desafios. Eu me chamo Carlos Aurélio, treinador de goalball no Rio Grande do Sul e vou trazer para vocês um pouco da linha do tempo do goalball, né, desde a criação até os dias atuais. Eu espero que gostem. Mais um pouco sobre mim. Eu sou treinador de goalball desde 1999, né, formado em Educação Física pela PUC em 2010. E o último evento que eu participei foi a Copa Loterias Caixa de Goalball Série B em 2019, que ocorreu de 10 a 13 de outubro em São Paulo, com a equipe da Acergues. Então tá, pessoal, né? Vamos começar aqui com a nossa linha do tempo do goalball. Vou usar minha cola que está na minha frente, tá, gente? Então, que é muita informação para estar decorando assim de cabeça, né? Aí vocês acompanham aqui pelo lado que vai aparecer, né? Os sites eu vou botar aqui embaixo, tá? Os sites que são qual é os sites para pesquisa. Você pode pesquisar no site da CBDV, que é cbdv.org.br, e no site da IBSA, né? Que é ibsaesportes.org. Eu vou deixar aqui embaixo também direitinho, então você não precisa se preocupar. Tá? Se tiver algum problema nas datas aqui, algum ano, se tiverem dúvida, deixe nos comentários. E se vocês tiverem por exemplo, se vocês participaram da época, que eu acredito que vai ter muito atleta que vai assistir, que participaram nas épocas, eles vão ter de repente uma precisão mais nas datas, né? Pode botar aí o direitinho também nos comentários que a gente depois corrige, faz um vídeo de correção, né? Uma complementação, alguma coisa assim, tá bom? Então a gente começa em 1946, né? Final aí, terminando a Segunda Guerra Mundial, muitos soldados perderam a visão, estavam caindo em depressão, e aí entra em cena os médicos, o austríaco Hans Lorenzen e o alemão Sepp Handel, que são os pais do goalball, que imagino que naquela época eles não conseguiram, né, quando não conseguiram se projetar tão à frente e supor que aquela, né, terapia de reabilitação, aquela atividade, aquele exercício que estavam criando ali, no final se tornaria um grande esporte, um esporte incrível, um esporte popular, um esporte de deixar a gente de boca aberta, né? Então, eles criaram de boa fé, eles queriam reabilitar as pessoas, mostrar para essas pessoas que o mundo não tinha acabado, né? Uma porta se fecha, mas outra se abre. Então, aí nesse momento nascia então o goalball, né? O nosso querido e amado goalball. Em 1976, 30 anos depois, né? Ele aparece nas Paralimpíadas do Canadá, mas só como uma demonstração, né? Um esporte que está sendo demonstrado para ver se as pessoas gostariam ou não de desenvolver, né? Eles como curiosidade, opção de esporte. Só que no final os países acabam tomando gosto, né? E aí em 1978, ou seja, 2 anos depois, ocorre o primeiro mundial na Suécia. Pois é. E é por isso que a gente diz que os alemães assim têm muita tradição, os europeus têm muita tradição no goalball, né? Porque eles têm as raízes deles são muito fortes lá, né? Aí, em 1980, nas Paralimpíadas de Arnhem, nos Países Baixos, né, ali aquela região da Holanda, para quem não conhece, eu tive que pesquisar isso porque eu também não me lembrava, né? Então, o goalball já é oficialmente um esporte paralímpico, então ele já faz parte da grade paralímpica. Até então, quem organizava essas coisas era o Comitê Paralímpico, né? O Comitê Paralímpico é que estava organizando os eventos de goalball. E aí, em 1982, a IPSA que assume essa responsabilidade. Então, é ela que começa a organizar um goalball internacional, né? Pega as regras, né? Padroniza as regras. O goalball ele tem assim, a cada 3 ou 4 anos, eles fazem estudos, né? Eles observam, tem olheiros nos principais eventos internacionais. Então, eles discutem, sentam, discutem e modificam as regras
para tornar assim o esporte um pouco mais dinâmico, mais competitivo. Ali por volta de 85 ele chega no Brasil. Os primeiros estados em que ele cria raízes é São Paulo, Paraná e Minas Gerais. Em 87 acontece o primeiro campeonato, né, que é sediado no estado de Minas Gerais. E por volta dessa época, entre 87 e 90 mais ou menos, ele chega no Rio Grande do Sul, não sei precisar a data certa. Eu botei mais ou menos assim, botei 90, tá? Ele chega no Rio Grande do Sul, talvez tenha chegado antes, eu não tenho certeza. Então, se você está assistindo, você sabe, põe aí para nós o ano para a gente, né, poder anotar aí e sair, né, e poder, quando alguém perguntar quando é que chegou no Rio Grande do Sul, a gente já vai saber o ano certo. Então é por volta dessa época. Eu acredito que seja entre 87 e 90 ele tenha chegado aqui no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul, as principais entidades que desenvolveram o goalball foram as primeiras, né, entidades que a desenvolveram o goalball foram a ACELB, a ACELGS e a A7. Eu conheci na A7, tá? Em 2002, então, ocorre né, o grande momento histórico do Brasil, que é quando o Brasil cedia um mundial. Pois é, esse foi um momento importante porque o Brasil, assim, abriu os olhos, né, abriu os olhos do Brasil, porque o goalball no Brasil era desenvolvido, né, infelizmente eu tenho que dizer, né, assim, em termos de investimento, o goalball era o último, né, que recebia qualquer tipo de investimento. Mas depois desse mundial, o goalball começou a melhorar, começaram a seleção, o treinamento da seleção começou a ser mais assíduo, né, mais frequente. Os próprios técnicos que puderam participar desse mundial, eu fui um que estava lá, né, assisti, vi o nível internacional muito grande, muito diferente do Brasil. A partir de então, todos os técnicos que participaram começaram a modificar, a fazer modificações nos seus treinamentos, porque a gente estava muito atrás, né? Mas a boa notícia é que a equipe feminina, né, conseguiu vaga para a Paralimpíada em 2004. Pois é. E aí, em 2004, o Brasil faz a sua estreia, né, com a equipe feminina nas Paralimpíadas de Atenas. Pois é. Infelizmente não medalha, mas pelo menos participou, né? O Brasil botou o pezinho lá. O Brasil começando a se destacar no mundo internacional. Mas aí em 2011, 7 anos depois, o Brasil internacional aí desabrocha, a seleção desabrocha lá no México, né, no Parapan do México. O Brasil consegue o primeiro ouro dele, né, com a equipe masculina no Parapan. E a equipe feminina consegue a prata. Pois é, são medalhas históricas, né, são medalhas internacionais. A partir de então, o Brasil começa a entrar para os holofotes internacionais. Assim, as organizações internacionais começam que tem eventos, né, abertos, né, competições abertas aí, começam a convidar o Brasil para participar também. E isso é bem interessante. Para o Brasil é um passo muito importante porque isso permite o Brasil se desenvolver ainda mais. Em 2012, na Paralimpíada da Inglaterra, então o Brasil consegue a prata masculina, né? A primeira medalha paralímpica brasileira de goalball vem então na Inglaterra, né, com a prata masculina, muito importante. E aí em 2014, no Mundial da Finlândia, o Brasil consegue o ouro no Mundial masculino. Pois é, uma medalha assim que joga o Brasil, né, lá no top 10, no top 5 lá do ranking internacional da IPSA, né? Que a IPSA ela lança assim um ranking, se não me engano ele é atualizado ao longo do ano, conforme as competições vão acontecendo, o ranking vai sendo atualizado, eles têm lá um sistema de pontuação e no final do ano, né, eles apuram então quem foram todas as equipes, né, eles têm um tabelamento de todas as equipes e aí lá tu consegue ver quem é o top 5 lá, as três principais seleções de goalball. E o Brasil, aí nos últimos anos, ele tem conseguido ficar lá em cima entre as três melhores equipes do mundo. Brasil masculino e Brasil feminino fazem parte do lado do top 3.
falei do Mundial. 2015, então, no Parapan do Canadá, novamente aí, dobradinha brasileira, masculino e feminino conseguem o ouro, né, no Parapan americano. Em 2016, nas Paralimpíadas aqui no Brasil, o Brasil consegue o bronze masculino, né? Aí foram partidas empolgantes, partidas equilibradas, partidas, né, muito boas. O Brasil conseguiu o bronze. E em 2018, no Mundial da Suécia, o Brasil masculino é novamente ouro. É cabeça lá, o Brasil recebendo o ouro no Mundial. E ano passado, em 2019, aconteceu o Parapan no Peru, lá em Lima, no Peru, né? E novamente dobradinha masculino e feminino ganhando aí o ouro no Parapan. Pois é. Isso aí que faz o Brasil aí, essas competições que acontecem, né? O... Eu não sei como é que funciona o ranqueamento da IPSA, mas essas competições, eles têm um sistema de pontuação. E como o Brasil aí tem sido muito bom aí no Parapan, quando tem Parapan, quando tem Mundial, o Brasil, né, tem chegado lá nas cabeças. É isso que tem posto ele como a melhor, atualmente a melhor equipe do mundo, né, a equipe de goalball do mundo, de acordo com a IBSA, é o Brasil. Tem apresentado aí excelentes desempenhos nas competições internacionais. Né? Infelizmente, em 2020 nós iríamos ter aí a Paralimpíada ficou para 2021, tá? Teríamos também o primeiro aberto aí que as equipes, os campeões brasileiros, né, do ano passado, eles iriam participar, se não me engano, acho que ia acontecer em Portugal, é um aberto de goalball que ia acontecer em Portugal, só que direcionado para as equipes, não para a seleção, mas para as equipes brasileiras. No caso, as equipes que ganharam o Nacional do ano passado, se não me engano, os 3 primeiros, eu acho que eles iriam participar, uma coisa assim, nessa competição. Infelizmente não acabou não acontecendo, né? Vamos torcer para o ano que vem ter, e aí nós vamos ter equipes brasileiras, né, participando em eventos internacionais. Isso vai ser muito importante, um novo marco aí histórico, né, no goalball mundial. Espero aí que vocês tenham gostado, tenha sido bem bacana. Vocês podem pesquisar essas informações aí tranquilamente. Tem muitos sites, né, de modalidade, dessa modalidade que traz essas informações. Se alguém tiver alguma data aqui que não seja coerente, vocês podem deixar aí as perguntas. Eu vou olhar todas, vou responder também na medida do possível, né? Se alguém tiver alguma correção para fazer, tipo a chegada do Gubol aqui no Rio Grande do Sul, é interessante ter essa informação, né, para nossa história mesmo. De repente, posso trazer uma linha do tempo aí do Gubol aqui no Rio Grande do Sul, né, dos principais eventos, os principais títulos que as equipes gaúchas conseguiram, né, aí fora, no nacional, principalmente no que diz respeito a nacional e regional, né, dá para de repente a gente pode fazer, é uma ideia, tá? Então, lanço aí a peteca lançada aí para vocês, e aí vocês veem o que vocês querem fazer, o que vocês não querem fazer, tá bom? Eu sou então Carlos Aurélio aqui, vocês me encontram aí no YouTube como Tiozinho do Gomon. E eu me despeço, né? Vou ficando por aqui e a gente se vê então no próximo vídeo.